Olá, tudo bem, minha gente? Aqui quem fala com vocês é a Nayana Cambraia e hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse processo de humanização e um pouco de inovação. É um super prazer estar aqui. Comece dizendo que eu sou uma mulher preta, do cabelo afro. Estou trajando uma blusa alaranjada, o meu fundo é branco, onde está um adesivo com o meu nome e eu tenho uma plantinha, um bambuzinho do meu lado direito, tá? Então, para começar, né, eu quero muito falar com vocês sobre como que a gente tem pensado saúde nos dias de hoje, né? Como que a gente tem promovido saúde, como que essa promoção em saúde está chegando às pessoas. Se eu estou falando de um aumento, a gente está vivendo um momento tão difícil de pandemia, né? E se eu estou falando desse processo de saúde, onde nem todo mundo está inserido, né? Como que eu estou fazendo mudar esse cenário e falar um pouco mais sobre humanização e sobre esse acesso à saúde, né? Eu gosto de dizer que inovação é quando a gente sobre as pessoas, quando eu estou falando com as pessoas, né? Eu comecei a falar sobre inovação quando eu entendi um pouco mais sobre humanização e saúde, foi assim que eu me formei. Eu trabalhei no hospital que atendia muito a zona rural, né? E lá naquele momento, um dia a gente atendeu um senhor que vinha com uma queimadura no braço, já bem inflamado, uma inflamação já, né, uma infecção num grau bem alto. Então, depois aquilo foi lavado, a gente fez alguns exames de imagem ali, e a pessoa que o atendeu instruiu a tomar um certo antibiótico por uns dias, e depois ele voltaria, fez o curativo e ele voltaria para a gente reavaliar. E aí, quando ele voltou, aquela infecção estava muito pior, né? E ele tinha tomado um antibiótico, ele tinha feito uso do antibiótico. E aí, quando a gente abriu o curativo, a gente viu que ele estava pegando esse antibiótico e estava colocando o antibiótico na região da lesão, né? Então, quando eu falo sobre, quando eu estou de acessibilidade, quando eu estou falando de humanização, eu tenho que considerar quem é aquela pessoa que está me ouvindo, para quem que eu estou falando. Inovação é eu falar a língua das pessoas e fazer com que eu tenha mais efetividade no meu processo, né? A minha humanização precisa considerar quem a pessoa é, né? Às vezes na faculdade a gente não aprende, né, a ter um olhar humanista, né? E aí quando a gente chega aqui na ponta, fica tudo muito assim, o senhorzinho, né, a mãezinha, faz esse negocinho, né? E a gente dá uma infantilizada nas pessoas, e isso parece que é humanização, mas não é. E aí, quando eu falo de inovação, eu me projeto muito para um lugar onde eu tenho um monte de tecnologias, e tenho robôs, e tenho Big Data, e tenho essa data science tão evoluída, né? Processos tecnológicos de biologia molecular, né? Essa ciência biomédica tão cheia dessa tecnologia, e às vezes o lugar é um pouco mais embaixo, né? Eu poder olhar um pouco a pessoa que está do outro lado e fazer com que tudo que eu estou propondo seja de fato efetivo para aquela pessoa, né? E isso faz com que as nossas empresas elas tenham uma performance melhor, né? Então, toda empresa e marca, ela precisa pensar no que ela pode transformar, né? O que essa empresa está transformando aqui na sociedade, né? E quando ela transforma, ela gera esses multiplicadores de valor na cadeia, né? Ela vai sim se tornar inovadora, sustentável, né? E com essa evolução tão perene, né? A gente tem várias pessoas falando sobre isso. Um dos nossos maiores cases hoje aqui no Brasil é o Saúde D, né, que fala de acesso, né, que fala de como que a gente promove acesso também para a saúde, como a gente trata os nossos dados em saúde, sabe? Então, falar de inovação no nosso cenário de saúde é eu olhar tudo que está acontecendo ali em volta, né? Eu olhar para essa pandemia e pensar em como que as pessoas estão desse lado de cada câmera, como que a pessoa que trabalha comigo está lidando com isso, né? Então, eu preciso pensar também nesse monitoramento de dados dentro do meu trabalho, né?
Eu preciso pensar em como tudo isso tem sido feito e como eu estou integrando o sistema de saúde, de fato, tornando esse sistema multiplicador desse valor. Né? Então, se eu estou falando de equipes multidisciplinares, estou falando que tudo tem que acontecer, né? Ali nessa dança que o processo de saúde acontece, né? Eu tenho que olhar com muito cuidado para as pessoas que estão envolvidas no processo e pensar muito nesse propósito, né? O propósito, ele não pode estar só escrito, sabe? O propósito, ele precisa de fato transformar, ele precisa sair do papel, né? Ele precisa estar ali naquele momento, assim, ele precisa estar muito nesse walk the talk, né? Eu preciso estar nesse processo e olhando para ele. Então, a gente teve essa evolução, né, do mundo aí, né? O mundo está sempre mudando e quando a gente fala de empresas, né? E aí é qualquer empresa, né? Eu tive essa era industrial onde as empresas elas eram produtoras, né? A gente estava ali sempre produzindo mais, né? Otimizando os resultados e não olhava para os recursos ambientais que eu tinha, não olhava para as pessoas, né? E eu olhava para esse retorno, que esse retorno vinha sempre para o acionista, né? Quem trabalha ali está ali linear, ganhando o seu salário, né? E o acionista sempre crescendo. E aí eu venho para essa era digital, com as empresas pensando em inovação tecnológica, né? Pensando muito em disrupção e trazendo isso para o mercado e colocando cada vez mais inovação disruptiva no mercado. E aí eu venho garantindo, eu estava ali, né, vendo que no pain, no gain, né? Não importa a pessoa, não importa nada, a gente precisa vencer. Vamos, vamos, vamos. E aí a gente vive agora essa era da relevância, né? Eu olho para a empresa como transformadora dessa realidade, né? A minha empresa de saúde, ela precisa levar saúde e dar acesso à saúde em vários níveis, sabe? Então, eu tenho um foco em que é um impacto positivo para a sociedade, né? E o impacto positivo para a sociedade, com certeza, ele vem com um retorno financeiro para essa empresa. Então, ela performa muito melhor. A empresa tem vários ganhos quando ela começa a transformar realidade, tá? E aí esse retorno é muito importante. Então, quando eu falo, né, desse impacto do propósito, né, eu estou sim falando de impacto financeiro. Eu estou falando dessa performance melhorada, por quê? Porque quando a gente incorpora o impacto social, essas empresas que são mais ambiciosas, né, elas vêm a liderar um processo onde as pessoas que ali trabalham, elas ficam retidas por mais tempo, elas querem fazer mais pela empresa, porque sabem que estão transformando realidades, né? Então, são empresas que são inovadoras, mas elas também são inspiração, né? Elas criam uma legião de pessoas que são leais àquele propósito, porque a gente está fazendo junto, a gente está criando junto, a gente está trazendo um propósito tão relevante que a gente impacta na vida de várias pessoas, né? Então, esse estudo aqui da Financial Times, ela fala que as empresas que materializam o seu propósito, elas performam 42% melhor do que a média das outras empresas. E a gente já tem diversos estudos que mostram que o consumidor, ele prefere, né, estar com empresas que estão sentindo, né, um futuro melhor, que estão pensando nesse impacto social, impacto sustentável aqui, né? Então, quando eu venho falar disso, né, quando eu falo dessa humanização e falo dessa inovação, e estou falando dessa empresa que performa melhor, eu também estou falando de processos de humanização, né? E eu gosto de estar, né, que a humanização, ela está inteiramente ligada com a minha efetividade clínica. A gente tem exemplos, né, vamos dar um exemplo aqui, quando eu falo de um uso de um analgésico, né, de um analgésico simples. Existem várias formas de se fazer uso de um analgésico, e a literatura, por vezes, fala que vai ser mais efetivo que aquela pessoa faça uso de um analgésico via que seja supositório, né, na forma de supositório. E a gente sabe que não é todo paciente, não é todo cliente, não é todo usuário que vai aderir, né? Então, para quem que é de fato efetivo eu passar um supositório? É muito mais
né? É muito mais eu olhar para aquela pessoa e dizer assim, nossa, né? Esse senhor não vai fazer uso do supositório. Então, nesse momento, eu vou abrir mão, né, do que essa literatura está dizendo e a gente vai fazer um uso oral. Vai demorar mais, o processo é diferenciado, mas eu também consigo chegar, né, no meu, aonde eu quero ir. Então, falar de humanização, né, e pensar também num país como o nosso, a gente tem que pensar no que a gente criou ali de propósito, né? O nosso país, ele é muito diferente, né? As pessoas são diversas aqui, nós temos culturas diversas que precisam ser consideradas no meu processo de humanização. Eu trabalhei no programa Mais Médicos, gente, vou tirar um pouquinho aqui da apresentação, só para eu ver se alguém aqui está falando. Eu estou aqui eu trabalhei aqui no programa Mais Médicos, né? E no Mais Médicos, eu vi diversas realidades de saúde, e o norte, para mim, foi emblemático. Eu falo que no norte eu aprendi a respeitar mais as pessoas e as culturas que a gente tem no nosso país, né? Quando eu cheguei lá, eu me lembro da gente a gente teve a gente se colocou num lugar onde as pessoas tinham uma cultura indígena ainda muito enraizada. E nem sempre, quando eu falava de saúde, né, eu estava falando a mesma língua, as pessoas não estavam entendendo o que eu estava dizendo. Um dia a gente estava lá atendendo as pessoas, e aí o colega que estava, e aí o colega viu que tinha uma pessoa que estava com uma espinha de peixe entalada, já tinha falado que tinha muitos dias, já tinham tentado tirar, né? E nada saía, e chegou-se à conclusão que precisava ir para Manaus para poder tratar, né, ali no norte. E aí, essa pessoa estava com visita em casa, e ela dizia que não ia de jeito nenhum, porque estava com visita, falava, mas você está custando a respirar, você está sem comer há dias por causa dessa espinha de peixe, né? E aí, né, dentro das pessoas que estavam ali trabalhando, isso causou até uma certa indignação, mas a pessoa, que visita, gente, você está passando mal, que visita, né? E depois a gente conversando, ele explicou como que dentro da cultura deles, a presença das visitas é importante, quanto que a gente muda tudo aquilo, né? E aí a gente entendeu, né, o que a gente precisava falar. E ainda nesse processo, né, de implantar alguns processos de saúde dentro da comunidade, foi preciso que a gente conversasse ali com o curandeiro local e que a gente entendesse que tinha doenças que eram do homem branco e que eram doenças que eram tratadas pelo curandeiro, porque tinham relatos de doenças ali que a nossa literatura nem descrevia. E a gente precisou olhar, né? Eu precisei olhar ali para esse processo, né? Para esse processo saúde, doença, eu precisei olhar para ele diferente, sabe? Então, para mim, esses aprendizados, né, me fizeram entender que eu posso sim ser muito inovadora dentro do que eu estou propondo de saúde, quando eu estou respeitando o indivíduo, quando eu estou respeitando quando eu estou olhando para as pessoas, para todos os atores que estão ali colocados, né? Um exemplo para mim também que é muito importante é quando eu olho para a questão das mulheres, né? A gente tem falado de momentos onde as mulheres estão passando cada vez por doenças mentais e pelas suas ocupações, né? E a gente eu li recentemente um estudo que falava sobre a crise do cuidado, né? E o cuidado é o trabalho mais mal pago que existe, né? E esse estudo mostra, né, da OIT, fala que se o trabalho feminino de cuidado fosse pago, ele seria a quarta maior economia do mundo, né? Então, o que a gente não deixa de pagar para o trabalho do cuidado feminino equivale a 24 vezes o PIB do Vale do Silício. E aí, esse cuidado que está tão em crise, que não está sendo pago, ele está impactando lá na saúde da mulher, né? Então, eu tenho essa mulher cada vez mais adoecida.
E aí, quando essa mulher consegue chegar no serviço de saúde e relatar o que está acontecendo, a gente tem uma medicalização que a gente tanto fala que não quer, né? Ah, mas a gente vai falar de medicalização, né? A gente vai medicalizar, vai passar a vida toda dopando as pessoas e dando remédio para elas. Só que aí eu preciso olhar para o macro, né? Só medicar essa mulher é ok? Ou a gente precisa promover uma mudança estrutural para que aquela mulher que está fora de casa, tanto tempo fora de casa, que está com, né, com a cabeça lá nos filhos e que de repente pega 3 conduções para chegar no trabalho, né? A gente tem uma realidade que a maioria das famílias brasileiras elas são de mãe solo, né? Então esse fato, né, para você que a mulher está adoecida mentalmente e que ela é mãe solo e que ela pega 3 conduções para chegar no trabalho, isso precisa ser olhado, né? Isso precisa ser olhado quando eu proponho um tratamento de saúde. Então, a medicalização, ela também é transversal a todos os nossos processos sociais, né? Então, qual é a solução que a minha empresa tem para isso? Se eu tenho um grande número de mulheres numa empresa, né, e elas estão adoecidas mentalmente, a gente precisa olhar para esses dados, né? Eu preciso olhar para os dados gerados e humanizá-los. Eu preciso humanizar esse dado, né? O que está acontecendo com essas mulheres? Aonde que a empresa vai atuar para, de repente, eu reduzir esse absenteísmo, né? Muitas empresas hoje têm um seguro-saúde, né? E a pandemia mostra que tem sido cada vez mais difícil manter esse seguro-saúde ali, né? A gente tem mostrado isso. Mas se eu tenho seguro-saúde, eu preciso ver se o meu colaborador está de fato aderindo ao tratamento, né? Se ele é hipertenso e ele tem tido cada vez mais atestados, né? Atestados de saúde por conta dessa pressão alta, então a gente precisa ver o que está acontecendo. Ele não está fazendo uso do plano de saúde né, que é pago com tanta dificuldade das empresas, né? E aí a gente tem 2 custos, né? O absenteísmo, né, que ele é pago, isso é um custo para a empresa, e o do plano de saúde. Então, vamos ver o que está acontecendo, vamos interpretar melhor esses dados, né? É uma organização do trabalho que precisa melhorar, é uma metodologia de trabalho que precisa melhorar, né? Antes a gente falava tanto desse home office, né? O home office era tão pauta e a pandemia veio e falou assim, então, fica agora, né? E aí, daqui para frente, como que a gente vai fazer, sabe? A gente tem essa incorporação aqui, mas até que ponto isso é benéfico, até que ponto né, é maléfico, vamos mesclar os dois, o que a gente pode fazer, né? O que os números estão nos dizendo? Então, a inovação, ela precisa ser pensada olhando para isso, né? E quando a gente olha também para um Brasil tão diverso, como eu falei para vocês, né? Esse Brasil que é tão cheio de peculiaridades e a gente vem falando de saúde, a gente está falando, né? A gente quer uma medicina que seja cada vez mais preventiva, né? Eu quero uma medicina que pense antes de chegar na secundária, eu quero ela cada vez mais na primária, na atenção primária, né? E aí eu estou falando de um país que não tem ainda saneamento básico, nem na metade do país. Né? A gente ainda não chegou a ter 50% da população fazendo uso de água potável. Então, como que eu vou falar de atenção básica aqui? E aí, né? E aí eu preciso, né? Existem vários casos, né? E aí eu falo que as soluções elas precisam ser simples, sabe? Desde aquele que traz uma inovação que é uma filtragem de água que é diferenciada, aquela da caixa que a gente viu muito, projetos como Água Ama, né, da Ambev, que traz uma água potável ali para quem tem. Quais são os processos disruptivos e inovativos que a gente tem que pode me ajudar na atenção primária? Isso é promover saúde. E aí eu trago esse caso que eu conheci muito recentemente, que eu achei maravilhoso, né? Isso aqui é um caso do Mother Blank, onde as mulheres andinas, elas usam essas mantas, né, para carregar os seus filhos, como as africanas, né? Aqueles slings que a gente usa também e tal. E aí,
essas mulheres andinas, elas têm muita dificuldade de acesso à saúde, e assim como seus filhos. E pensando em casos de desnutrição, que também são muito frequentes ali, né? Pensou-se numa forma de saber se a criança está evoluindo ou não, né? E aí, o que eles fizeram? O Mother Blank criou essas mantas onde, através dessas arvorezinhas aqui que você está vendo, você consegue ver o progresso evolutivo da criança, né? E aí, ai meu Deus, e essa manta, ela tem vários formatos. Então, essa aqui é dessa árvorezinha, que leva muito em consideração a cultura. Existe um outro formato que tem uma lhama, né? E aí você consegue acompanhar a evolução dessa criança, sabe? E é através dessa mantinha que está sendo feita e promovida a atenção primária em saúde para as crianças, para saber se está tendo um desenvolvimento, se tem um problema nutricional naquela região. É assim que as mulheres andinas, né, através do Modern Blank, estão promovendo saúde. É essa a inovação que promove saúde nesse local. Então, a inovação nem sempre é aquela tecnologia gigante que a gente está trazendo, né? Às vezes é uma coisa muito pequena, mas que é muito relevante. Esse do Modern Blank eu acho maravilhoso, eu achei fantástica essa forma de se pensar saúde aqui também, né? Porque a desnutrição é o segundo maior problema de saúde que a gente tem no mundo. Falando um pouco de desnutrição, né? Aqui no Brasil, ultimamente, a gente teve um aumento no número de dores de estômago, né? O relato que fala que no último ano, no pós-pandêmico, né? A gente, não pós-pandêmico, durante a pandemia, a gente tem um aumento no número de dor de estômago nos hospitais. E essa dor de estômago, na maioria das vezes, é a fome, né? Então, o que a gente está fazendo para tratar essa dor de estômago? Né? Uma outra questão é a atenção farmacêutica, sabe? Como eu falei para vocês, né, no início daquele senhor que estava fazendo uso do antibiótico. Entregaram para ele o antibiótico e faça uso. E ele estava colocando no machucado porque ninguém falou para ele que ele tinha que engolir, porque às vezes parece óbvio demais, né? Para gente que está, né, nesse nível, em outro nível, né, de discussão, né? A gente que está aqui do outro lado, às vezes a gente não olhou para o lugar onde essa pessoa está, né? Eu não olhei para o analfabetismo, eu não olhei para a pobreza, eu não olhei para o não conhecimento, né? Então, a atenção farmacêutica tem cuidado cada vez mais disso e tem criado metodologias, né? Inovações maravilhosas, desde uma tabelinha onde onde você coloca uma lua e um sol para dizer o que é de dia, o que foi à noite, né? São coisas muito simples que vão ser incorporadas àquele processo, aonde eu penso no quê? Na efetividade clínica também, né? Eu faço com que o meu usuário faça o melhor uso do que eu estou propondo, né? E isso vale, gente, eu estou falando aqui desses processos de pobreza, né? Onde essa questão é considerada, mas eu preciso pensar também que às vezes tem questões dermatológicas, né? Quando eu falo para os meus clientes que são da área de estética, né? Isso fica parecendo tão, parece distante, mas não é. Se eu falo para uma mulher que trabalha o dia todo, que ela tem que lavar o rosto 2 vezes no dia, isso não vai acontecer. Então, eu também tenho que pensar nessa questão de acessibilidade, né? E aí, indo mais para frente, pensando um pouco mais, né? Eu vou falar de Mohamed Yunus, que hoje eu trabalho com ele, né? Da Yunus Corporate, que a gente traz soluções inovadoras para a saúde, pensando nessa questão social. Então, não há como retrocedermos após a pandemia, né? O coronavírus é uma oportunidade da gente redesenhar a nossa economia, né? E fazer com que a gente olhe com mais humanidade para esse processo e a gente consiga superar, né, a questão da saúde. Então, atualmente, o nosso grande desafio é encontrar meios de colocar em prática e com as perspectivas de sustentabilidade do tema, né? Então, o que eu vou colocar em prática essa questão da inovação no meu trabalho, que eu faça com que
todo mundo cresça junto. Quais são as vantagens disso, né? Quando eu falo de inovação em saúde, eu quero agregar valor para qualquer estabelecimento no mercado. Então, eu falo de reduzir custos, de monitorar melhor esse meu paciente remotamente, diminuir, né, o tempo de onde ele está, o tempo de tratamento, produzir mais e melhor, tá? E aí, pensando nisso, quais são as 6 necessidades que a gente tem de inovação no mercado? É falar do envelhecimento da população, né? Dos papéis das autoridades e das nossas influências, é usar a nossa influência para falar de saúde com acessibilidade, né? O aumento dos custos de saúde, como que a gente pode baratear isso? A alta incidência de obesidade precisa de inovação, o que a gente pode melhorar aqui? Aumento dos transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade, e o aumento de doenças crônicas não transmissíveis. E aí eu gosto de dizer que saúde é quando a esperança ainda te é permitido, né? Você tem saúde quando você ainda pode sonhar. E a gente aqui desse lado da promoção de saúde, essa é a obrigação que a gente tem. Então, falando um pouco sobre mim, eu sou Nayana, eu sou biomédica, gestora em saúde. Também trabalho com inovação, né? Inovação para a saúde e Impact Venture, tá bom? Então, eu agradeço muito que vocês tenham estado aqui comigo. A gente conversa mais num outro momento, que foi corridíssimo, quase que eu dou conta, gente, eu falo pra caramba, tá? E tá aí minhas redes sociais, os meus contatos, tá? E eu quero muito que vocês estejam comigo. Podem me mandar aí o que vocês quiserem no WhatsApp, eu estou sempre respondendo esse WhatsApp, eu estou junto com vocês, e também no Instagram e no LinkedIn. Então, fala comigo aí, que a gente vai junto. Obrigada, bom evento para vocês, até a próxima.